Em vossas Bíblias, no capítulo 4 da primeira epístola de João, a primeira epístola de João, capítulo 4. No versículo número 7. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 7. A Bíblia diz assim: Amados, amemos uns aos outros, porque a caridade é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, e Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está a caridade. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vivamos, e vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é caridade, e quem está em caridade está em Deus nele. Glória a Deus. Pode tomar você assento. Glória a Deus. Aleluia. Amados, sabemos que o apóstolo João, ele foi o último apóstolo a morrer depois dos outros apóstolos. Apóstolo João, ele escreve a sua carta que leva seu nome, e logo depois escreve a epístola 1ª, 2ª, 3ª João. Ele escreve esta epístola mais ou menos lá para o ano de 95 aproximadamente depois de Cristo. João, ele não morreu no mártir, ele não morreu como outros apóstolos. João, ele era pastor da igreja de Éfeso, onde tinha outras igrejas lá também na Ásia Menor. Ele era o pastor, escreveu essa epístola primeiro para anunciar a igreja, para preparar a igreja contra os falsos ensinamentos, contra os hereges, aqueles que pregavam heresia. João começa a preparar a igreja, a anunciar aquilo que Pedro escreve a 1ª e 2ª sua epístola que leva seu nome, também preparando a igreja contra as heresias, os falsos mestres e o falso ensinamento. Aqui nós vemos João escrever algo tão maravilhoso e lindo que os evangelhos nos mostram. Aqui nós vemos que ele escreve sobre o unigênito, que lá no livro de João, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo e que entregou seu Filho unigênito, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha uma vida eterna. Porque Deus não veio condenar o mundo, mas sim veio salvar o mundo, que aqui no mundo está, veio salvar. Deus não veio salvar o mundo em si, ele veio salvar a humanidade. A palavra aqui, unigênito, ela é uma junção de duas palavras, uni, que é único, e gênito, que vem de Gênesis, princípio, começo, e que vem também de onde procede. Essa palavra unigênito, não é que Deus tinha apenas um filho, não é isso que está dizendo, certo? Que Jesus é o único filho que Deus trouxe ao mundo, gerado por uma virgem, pelo Espírito Santo. Mas sabemos que a palavra unigênito daqui é único, e gênito, que é Gênesis, de onde procede. Aqui João estava dizendo: Cristo procede de Deus Pai, porque Jesus estava pregando e dizendo nos evangelhos que eu estou
no Pai, e o Pai está em mim. Todo aquele que está em mim, a minha palavra está em vós. Cristo pregava isso, e aqui está pregando a caridade, o amor. O que adianta? Os frutos, Jesus tem disse nos evangelhos sobre os frutos das árvores, os frutos do crente, uma vida de moral, uma vida de fé, uma vida de caridade. O ímpio, a piedade e a impiedade. O próprio Senhor Jesus disse: aquele que diz que ama a Deus, mas aborrece o teu irmão, é mentiroso. Irmã, pega minha bolsa. Filho do que tá no chão, eu acho que a água vai vir na minha bolsa, por favor. Desde o começo. O pecado começa no céu. O pecado começa lá onde que Lúcifer, um anjo, uma criatura criada por Deus. Daqui a pouco a água queria ser chega Deus. aqui. Ela vem descendo, ó. Todo homem que quer se colocar no lugar de Deus, uma soberba. Eva foi enganada pela serpente. Não é o meu corpo, não é o teu corpo que está o pecado. O pecado é a natureza, é aquilo que nós temos dentro de nós, que é o DNA desde o Éden. Não que Deus criou a humanidade, não que Deus criou porque os gnósticos que aqui estavam pregando contra Cristo, ensinando uma outra doutrina, porque a Bíblia fala: todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o homem, veio na carne, ele está em Deus, está com Deus. Aquele que não crê dessa maneira é anticristo, é o espírito de mentira e de engano. João escreveu sobre as falsas doutrinas, preparou a igreja. A igreja que não tem doutrina foge dela. A igreja que o crente entra não tem uma doutrina, não tem lá uma doutrina especificada, foge dessa igreja. Porque Jesus deixou as suas doutrinas. O que João estava escrevendo, dizendo aqui? É mais ou menos o que Jesus escreveu e disse. O que Jesus disse, o que os discípulos, o que os evangelistas escreveram nos seus evangelhos. Jesus disse: 2 mandamentos que nós temos que cumprir. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então, quem ama a Deus ama o próximo. O fruto que nós vemos hoje, eu vou começar pelo altar, eu vou começar pelo pastor, eu vou começar pelo evangelista Júnior, e por mim que estou pregando a palavra. O que é que adianta dizer que ama a Deus, mas quando o irmão passa dificuldade e necessidade e não estende a mão para abençoar? Isso não está com Deus. É isso que esse texto João estava dizendo aqui. João era pastor presidente do campo da igreja sede de Éfeso, que regia as igrejas da Ásia Menor. Aleluia. Dizendo que, começando por ele, o que adianta dizer que ama a Deus, mas não ama, não estende? Cadê a caridade? Cadê o amor? O que nós temos hoje é cada um batendo no peito e dizendo: vamos só orar. Isso não é doutrina apostólica. Isso não é o que os apóstolos deixou, o que Jesus deixou. Não.
que Jesus deixou foi algo muito bem claro, esclarecido. Abandona, deixa a tua vontade, pega a tua cruz e me siga. Que aquele que não tem negócio com o meu reino, não tem negócio com meus mandamentos, não pode ser chamado filho de Deus. Não está em Deus. Subir aqui, pegar o microfone e pregar é fácil, mas ter uma vida de moral, ter fé, é fácil eu gritar, falar eu tenho fé. Mas aqui está dizendo uma vida de moral, de moralidade, uma vida de fé. O que adianta? O que nós vemos hoje na igreja? Eu vou falar, Jesus, só fala em amor, mas não sabe estender, não sabe fazer o amor acontecer na igreja, não tem fruto. Cadê o fruto? Não foi isso que Jesus falou? Conhecereis as árvores pelo fruto. Então você conhece o pastor, você conhece o pregador, você conhece o obreiro, você conhece o crente pelo fruto. Glória a Deus, aleluia. O fruto digno de arrependimento. Glória a Deus. Pessoas que vêm para a igreja e ficam olhando o defeito, o pecado de um de outro. Fica vendo erro, necessidade de um de outro. Cadê o amor? Fala mal de um irmão, fala mal do outro, fala mal de todo mundo. Não está dentro da palavra de Deus. Não está dentro dos parâmetros que Jesus deixou, os apóstolos escreveram. Porque João era testemunha para aquele povo. 95 anos depois de Cristo, ele escreve essa epístola. Olha o tempo que passou, o último apóstolo vivo, já de idade, escreve. Ele disse para esse povo: eu sou testemunha ocular, eu sou testemunha que eu peguei na mão dele, eu sou testemunha que eu deitei e coloquei a minha cabeça no ombro dele, na mesa da Santa Ceia, sentei do lado dele, eu estava lado a lado com ele, eu sou testemunha que eu ouvi o que ele falou, eu vou escrever para vocês ali. Cadê o vosso fruto digno de arrependimento? Cadê o vosso fruto do amor, da caridade? Alguém passa dificuldade, a única coisa que fala é isso. Manda essa pessoa descompromissada a trabalhar. Dificuldade todo mundo passa. Ninguém quer saber de nada. Ajudar o próximo, não. Mas aqui fala muito sério sobre o amor. Estender as mãos. Unir. Amar uns aos outros. Nós temos tendo crente brigando na igreja. Que amor é esse? Amor fingido que não existe. Como que pode estar comunicado com Deus? É Evangelho, é Bíblia. Não tem como. Nós temos que viver uma vida prática. Praticar o que está escrito aqui. Eu quero que a minha vida mude, mas não quero mudar. Eu quero que a minha vida muda,
mas eu continuo falando mal de todo mundo. Então o velho homem manda em você. Não houve um encontro real e verdadeiro. Não houve uma transformação completa. O Evangelho é poderoso. A palavra de Cristo escrita pelos apóstolos, inspirada por Deus, é poderosa para toda boa obra. A palavra inspirada de Deus, ela é boa para toda boa obra, para retribuir, para exortar, para ensinar, para consolar. Aleluia. Como está escrito no livro de Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda palavra inspirada por Deus, ela é poderosa para transformar a vida. Mas aquele que não vive na prática, está com um problema sério espiritualmente. Está com um problema sério, muito sério. Não sabe perdoar ninguém. Uma soberba no coração, que misericórdia. Não sabe. Jesus foi como um cordeiro calado, quieto ao matadouro. Ele deu exemplo. Exemplo. E nós queremos questionar. E nós queremos falar. Nós queremos impor, mas não sabemos fazer a nossa parte. Começamos no altar. Quer impor para alguém fazer, mas não dá exemplo de fazer primeiro. Tem muitos pastores assim hoje. João teve toda a autoridade para escrever isso, porque ele praticava. Ele é conhecido como o apóstolo do amor. Ele fazia. Muitos querem fazer a obra missionária, mas não tem amor nem para ajudar os que estão da igreja. Não pratica nem para ajudar os que são da igreja, que a justiça de Deus começa aqui dentro. Não ajuda nem os que são da igreja e quer fazer uma missão para ajudar lá fora. Não tem cabimento isso. Não tem cabimento. Uma palavra sem, uma vida sem prática naquilo que está escrito aqui, não é uma vida com Deus. Me desculpa falar. Não é uma vida com Deus. Nós temos que praticar no nosso dia a dia, lá no teu trabalho, lá na faculdade, lá na escola, lá na sua casa, lá na sua vizinhança. Tem pessoas que dizem, fala, se for para mim ser um crente que nem esse, eu não quero nem saber de ser crente. Eu já escutei pessoas falar, se for para mim ser crente igual esse pastor, eu não quero nem pisar dentro da igreja evangélica. Porque não vive, não está na luz. Jesus é a luz daquilo que o Antigo Testamento estava encoberto. Jesus veio como luz ao Novo Testamento, ao mundo do primeiro século. Quando Jesus nasce, cresce, desenvolve, começa seu ministério com 30 anos de idade, ele já começa uma vida exemplar. Ele foi provado, aprovado, testado em seu ministério. Ele estava lá, Jesus não precisava de ser batizado nas águas, descer o Espírito Santo para ser filho de Deus. Não,
ele já veio de Deus desde o nascimento. Ele já era o próprio Deus encarnado em homem. Porque pelo homem veio o pecado, mas por Cristo, que é Jesus homem, Cristo Deus ungido, estava lá o Deus encarnado que tirou o pecado. Mas para isso nós vemos pessoas falar que é de graça foi dado. Não foi de graça não. Ele derramou o sangue dele na cruz do Calvário. Tira esse teu cavalinho da chuva, que não é novo. Não foi de graça não. Você tem que pagar um preço, porque Jesus pagou na cruz do Calvário, derramando o teu sangue por você e por mim. Aleluia! Deus! Maravilha! Não é de graça não. Nós temos que praticar o Evangelho. Eu estou correndo um pouco porque o tempo não para, o inimigo gosta do relógio. É uma mensagem extensa, dá para entrar em vários campos aqui. Aleluia! Tem pessoas que vêm para a igreja, pastora Márcia, e nem sabe por que vem, e nem crê mais que Jesus é o Filho de Deus. Tem pessoas que não creem mesmo por causa do milagre. Por quê? Porque não teve mudança. A mudança começa no pio, na pinose, no conhecimento. A mudança começa no pinose, no conhecimento. Começa aqui dentro. Como é que se conhece a Deus? Ouvindo a palavra de Deus, se adquire fé, mas lendo as Escrituras, estudando as Escrituras, se conhece a Deus. Tem pessoas que chegam na sua casa, abre a Bíblia no Salmo 91 e não lê, está cheio de poeira. Como é que vai conhecer a Deus? Não conhece a Deus mesmo, porque não lê. Deus vai se revelando na sua palavra, Deus vai falando na sua palavra. Aleluia! Tem pessoas que falam, eu conheço a Deus. Conhece nada. Não conhece não. Porque não pratica. Se praticasse, conhecesse. Por que está dizendo isso? Aquele que diz que conhece e não pratica, não conhece não. É mentiroso. E quem é o pai da mentira? É o diabo. Não para de mentir. E a palavra diz que homicida não entrará no reino de Deus. E a palavra diz que todo aquele que fala mal do teu irmão é homicida. Então para de falar mal do teu irmão. Se você vê alguém falando mal de pastor, de um irmão crente, manda calar a boca e parar. Para irmão, a Bíblia fala, aquele que fala mal do seu próximo é homicida, está matando a fé dele e não vai herdar o reino dos céus. Vai ficar para ser churrasco de Satanás e do anticristo, para ser chapota, meu Deus do céu. Ó Jesus da glória, ou nós se apoiamos na palavra, ou não adianta nada estar aqui, pregar e não viver o que se prega. Glória a Deus. Vamos viver o que se prega. Irmãos, para terminar, eu vou contar um testemunho aqui. Quando me roubaram, lá no estado de São Paulo, eu estava em fase de crescimento, eu tinha uma empresa, era presidente de um partido, tinha projeto de ser político, de ser deputado. Estava tudo bem. O meu ex-sócio, ex-presidente do partido, me roubou. Eu também deixei, né? Não vigiei. Mas amém, o dia é novo, tem tudo e vai confiar em pessoas erradas. Fiquei sem nada. Sem nada. Eu estava deixando eu para o Brasil. Nada de um shopping que chama Shopping do Frank, perto a Praça da República. Veio um irmãozinho chamado Joãozinho. O Joãozinho tinha essa perna perfeita, mas essa perna era curta, ele andava com uma muletinha. Ele veio correndo, ô Ronaldo,
E eu paro, vou lá, é o Joãozinho. O Joãozinho fala assim: Ronaldo, Deus mandou te falar algo, não te vi você descer no Brasil. Perdoa quem te roubou, perdoa quem te prejudicou, perdoa quem te humilhou, porque Deus tem um chamado na tua vida. Eu fiquei sabendo que agora você é crente, e Deus tem um mistério para você, um novo mistério, que vai te levantar como pregador nessa nação. E eu pego, tudo bem, eu falo, mas ele não está aqui, ele fugiu, ele sumiu. E não é que eu estava fazendo uma entrevista um dia na fábrica de ventilador AGE, ficava no Jardim Gabriel Hernandes, e quem estava na fila era um infeliz. Eu cheguei nele e falei assim: Marcos, eu quero te pedir perdão. Ele me roubou. O camarada teve a capacidade. Crente, pastor. Eu não era crente, ele era crente. Crente. O infeliz era crente. Família é crente. De uma denominação que por essa que eu não vou falar. Você faz bem mesmo e pediu perdão. Você merecia. Olha o que ele falou para mim. Eu merecia. Mas amém, a minha parte eu fiz. A minha vida começou a mudar. Deus começou a me levantar. Eu passei a parte da Madureira, Campo de Catanduva. Deus falou comigo grandemente naquele lugar. Deus falou grandemente comigo. E Deus começou a mudar a minha história. E eu comecei a praticar o que Deus falou para praticar. É isso que nós precisamos. Antes de você falar mal daquele que te prejudicou, perdoa ele. Mas quem me prejudicou foi ele, perdoa ele. Jesus disse: nós temos que perdoar aqueles que nos prejudicam. Nós temos que orar por aqueles que nos falam mal de nós. É assim que o Evangelho ensina. É o crente perdendo para ganhar. Você não ganha para ganhar, você perde para ganhar. Foi assim que Jesus fez. E Jesus disse: se o teu inimigo te pedir para você andar uma milha, anda duas com ele. E se o teu inimigo te pedir a túnica, entrega a outra para ele. Ei, se o teu inimigo te roubou, então perdoa ele. Porque foi assim que Jesus nos ensinou. É assim que nós temos que fazer. É assim quando nós temos o amor de Cristo. É amar uns aos outros, começando pelos inimigos, pelos irmãos da igreja, amando a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. É dessa maneira que vamos fazer com que outras pessoas por lá fora já cheguem a nós. É mostrando o Cristo em nossa vida, na nossa vida prática, moral. Ei, amando cada garraça da canha. Deus está falando aqui nesta noite, nesta palavra. Ele vai transformar vidas aqui. Ele vai transformar corações aqui. Então receba o Espírito Santo, receba o Espírito da paz, da unidade. Receba agora. Glória a Deus, aleluia. Maravilha. É Jesus de Nazaré. Esse é o Evangelho. Isso é pregação de Cristo. Isso é ensinamento de Deus. Que Deus abençoe a igreja. Glória a Deus. A você falando de novo, Senhor. Atenção, líderes, pastores e organizadores de eventos. Convide para a sua igreja, Pastor Ronaldo Roque. Um vaso separado por Deus com uma palavra viva, ungida e transformadora. Ministério com impacto nacional e internacional. Entre em contato agora e agende sua data. Para ligação 44 991 07 3331. Para WhatsApp 44 997 65 71 99. 2025 é o ano da colheita. Abra as portas e veja o que Deus vai fazer através da vida do seu servo.
Atenção, líderes, pastores e organizadores de eventos. Convide para a sua igreja Pastor Ronaldo Roque, um vaso separado por Deus com uma palavra viva, ungida e transformadora. Ministério com impacto nacional e internacional. Entre em contato agora e agende sua data. Para ligação 44 991 07 3331. Para WhatsApp 44 997 65 71 99. 2025 é o ano da colheita. Abra as portas e veja o que Deus vai fazer através da vida do seu servo. Atenção, líderes, pastores e organizadores de eventos. Convide para a sua igreja Pastor Ronaldo Roque, um vaso separado por Deus com uma palavra viva, ungida e transformadora. Ministério com impacto nacional e internacional. Entre em contato agora e agende sua data. Para ligação 44 991 07 3331. Para WhatsApp 44 997 65 71 99. 2025 é o ano da colheita. Abra as portas e veja o que Deus vai fazer através da vida do seu servo.